Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula, de geografia, onde essa aula de hoje a gente vai conhecer aí a geografia dos continentes, né? Então vamos entender como se deu aí a formação desses continentes através da geografia. Então, durante, as aulas de geografia, é muito comum aí a gente estudar o planeta, né, por meio aí de representações como o globo terrestre e também como o planisfério, ou também o mapa mundi, né? Então, cada um deles oferece uma maneira, uma maneira própria, né, de, vamos dizer, visualização, mas aí em todos é possível distinguir, as grandes massas de terra, que essas grandes massas de terra são chamadas de continente, né, e suas divisões em função de atividades tectônicas. Então, nessa aula aqui, a gente vai conhecer aí essa dinâmica que há entre os continentes. Só tá o mapa aí mostrando para vocês, né, dos continentes, América, na qual o Brasil está localizado, temos a Europa, a África, a Ásia, Oceania e a Antártida, certo? Então, vamos lá. Então, em relação aí à Terra primitiva, vamos entender aí como se deu nessa formação, vamos dizer, da litosfera, ou seja, da crosta terrestre. Então, por volta aí de 4,5 bilhões de anos, né, nosso planeta, ele era semelhante aí uma enorme bola de fogo, como está mostrando aí na imagem, né, formada por diversos minérios que se encontravam em estado pastoso, em função, das altíssimas temperaturas a que estavam submetidos. Então, gradativamente, a superfície da Terra começou a se resfriar e se solidificar, né? Originando aí uma gigantesca superfície, rochosa, chamada aí de litosfera ou crosta terrestre, que devido à intensa atividade vulcânica, uma série de gases expelidos proporcionou aí o surgimento de enormes nuvens de chuva, né, que colaboraram, de forma significativa para a formação dos oceanos nas partes mais baixas do relevo, né? Então, como se deu a formação aí da litosfera, dessa crosta terrestre, no qual a gente vive? A partir do resfriamento da Terra, foi a partir daí que começou essa solidificação desta camada, originando-se aí a superfície rochosa. Em relação ao passado geológico, bem, então para a gente entender, como se deu toda a formação, como foi surgindo tudo aí no universo, é necessário aí que a gente conheça, que a gente entenda esse passado geológico. Então, a formação da Terra e sua evolução no tempo, ele pode ser compreendido muito bem a partir da tabela das eras geológicas, que é um resumo da história do planeta por meio de evidências que são estruturadas, do passado geológico. Então, na tabela, as mais prolongadas unidades de tempo estão agrupadas em eras, que essas eras, por sua vez, estão subdivididas aí em períodos. Observando aí a tabela, a gente percebe, os principais acontecimentos de caráter biológico e geológico que ocorreram aí desde o surgimento do planeta até os dias atuais. Então, temos aí a tabela onde mostra as eras, temos aí as eras, começando aí de baixo para cima, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a cenozoica. E essas eras, elas estão divididas também em período, né? Exemplo aí, a pré-cambriana está dividida no período arqueozoico, onde havia aí a formação de escudos cristalinos, e o proterozoico, primeiras formas de vida, né? Então, são um exemplo aí, dos períodos que é dividido cada era, aliás. Temos aí a era cenozoica, que está dividida em dois períodos, quaternário e terciário, né? No quaternário foi aí onde surgiu o homem, onde houve aí o surgimento do homem sapiens sapiens. Só lembrando aí que abaixo, da era pré-cambriana tem aí a era azoica. A era azoica
essa era, né, o início da Terra, onde não existia nenhum sinal de vida, certo? Então temos aí, e só lembrando aí que estamos na era Cenozoica, no período quaternário, né, que aí é onde surgiu o ser humano. Teoria da deriva continental, bastante conhecida nessa teoria da deriva continental, que trata aí sobre a questão dos continentes, né, da formação dos continentes, como se deu esta formação. Então, essa teoria aí, durante muito tempo, né, vários cientistas aí acreditavam que a crosta terrestre cobria o manto de forma homogênea, apesar, né? Aliás, apenas em meados aí do século XX foi possível mapear toda a superfície terrestre, observando, né, o contorno de cada um dos continentes e encontrando grande semelhança, não só, né, entre as formações geológicas, mas também entre fósseis de diferentes continentes. Então, esse mapeamento confirmou e aprimorou aí os estudos, né, que foram realizados pelo alemão Alfred Wegener, né, em 1880 e 1930, e em 1912 a teoria da deriva continental, né, a teoria de Alfred Wegener ficou conhecida aí como a teoria da deriva continental. Segundo ele, os continentes eles estariam flutuando, né? Estariam aí à deriva, né, sobre o manto pastoso e quente do interior da Terra. Como um pedaço, né, como um pedaço de madeira que estava boiando na água. Então, esse movimento que ocorreu no centro da Terra tem aí ressonância que desloca os blocos rochosos em sentidos diferentes, né? Então, essa teoria da deriva continental de Alfred Wegener, né, que há cerca de 300 milhões de anos, os cientistas eles estiveram unidos numa única, os continentes, né, eles estariam aí unidos numa única grande massa de terra, ou seja, um supercontinente aí chamado de Pangeia, rodeado por um único oceano chamado de Pantalassa, né? Então a Pangeia fragmentou-se, dando origem a novos continentes, sujeito à deformação e também derivada que ainda perdura. Então pode ser que esses continentes ainda haja uma fragmentação deles, né? Então, como era só um, né? Somente a Pangeia, essa Pangeia se fragmentou, dando origem a outros continentes, pode haver ainda outra fragmentação em relação à formação dos continentes atuais, né? Então, essa teoria da deriva continental, Alfred Wegener, né? Ele fez o estudo sobre a formação desses continentes e chegou à conclusão, né, que os continentes eles estariam aí flutuando, né, à deriva sobre o manto pastoso, sobre o manto pastoso e quente, né, do interior da Terra. Então, era como se fosse um pedaço de madeira boiando na água. Então, segundo essa teoria dele, não havia, aliás, havia essa formação desse único continente. As placas tectônicas. Qual a importância das placas tectônicas aí no estudo dos continentes? Tem uma grande importância aí, né, para estudar os continentes, porque sabemos que as placas tectônicas, né, elas estão aí em constante movimento, então isso influencia bastante aí na formação dos continentes, influencia e também influenciou, né? Então, a teoria da deriva continental, juntamente com a descoberta do crescimento do assolado submarino, né, na década de 1960, contribuiu aí para a formulação da teoria das placas tectônicas, né? Então, a teoria das placas tectônicas veio para confirmar aí a teoria da deriva continental. Então, é importante frisar que tanto os continentes quanto a Terra imersa no fundo dos oceanos, eles fazem parte das placas, né? Em função da fluidez da astenosfera,
no manto, é possível que a litosfera ela se movimente em sentidos distintos, ou seja, interligando-se por meio dos limites dessas placas. Então, esses limites eles estão envolvidos em episódios geológicos, como tectonismo, maremotos, formações de cadeias montanhosas, vulcões e fossas oceânicas, né? Então, essa movimentação pode ser comprovada através de ferramentas tecnológicas, a exemplo dos satélites artificiais, que eles permitem o mapeamento dos limites das placas tectônicas diretamente no espaço. Então, como podemos observar, né, o mapa das placas tectônicas, o Brasil ele está localizado aí no centro da placa sul-americana, né? Então, passando aí, ó, observando o mapa, né? Percebemos, né, que o Brasil ele está localizado no centro da placa sul-americana, que consideravelmente, né, distante dos limites com a placa africana, aliás. Isso significa que dificilmente ocorrerão por aqui grandes terremotos. No entanto, não é assim, né, no lado ocidental da placa sul-americana, que converge, né, em direção à placa de Nazca, ponto de encontro e, portanto, sujeito a grandes catástrofes naturais. Então, o Brasil ele está localizado aí em uma posição, né, privilegiada, porque ela não está na borda aí, né, não está nos limites de encontro das placas tectônicas. Então, isso aí dificilmente, né, vai acontecer algum terremoto, algum vulcão de grande intensidade aqui no nosso território, certo? Então, observando aí o mapa, temos direção das placas, né, essa setinha verde, limite das placas, essas linhazinhas retas, né? E os vulcões ativos, que são esses símbolozinhos aí amarelo mostrado no mapa. Então, tá aí o mapa das placas tectônicas, que veio aí para mostrar, né, a classificação dessas placas, como elas estão organizadas, quais são as placas que sofrem mais com a questão dos vulcões, são aquelas que estão localizadas à borda, né, no encontro de uma com a outra. Gente, então em relação a esse conteúdo, né, a geografia dos continentes, essa primeira parte a gente fica por aqui e na próxima aula a gente continua, certo? Até a próxima aula.